Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo você vai ter acesso a uma análise completa do Banco Itaú. Vai entender melhor se é uma empresa boa pagadora de dividendos, se ela oferece para você um bom potencial de valorização pensando a longo prazo, para que você saiba se vale ou não a pena adicionar na sua carteira de investimentos. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Atualmente, o Banco Itaú é a instituição mais valiosa do Brasil, chegando a um patamar dos quase 360 bilhões de reais de valor de mercado. E não só sob esse ponto de vista. Quando olhamos para o histórico do lucro líquido da empresa, no ano de 2024, o Banco Itaú foi a primeira instituição financeira brasileira que superou o patamar dos 40 bilhões de reais de lucro, muito acima dos seus principais concorrentes, como por exemplo o Banco do Brasil, Santander e o Banco Bradesco, o que faz com que o Banco Itaú seja a instituição financeira mais sólida para você acabar investindo seu dinheiro dentro do setor aqui no Brasil. E para você se tornar sócio do Banco Itaú, você na prática tem duas opções. Você pode comprar as ações ordinárias ITUB3, que tem justamente o final 3 como identificação, que vai te dar como principal benefício o direito ao voto na Assembleia, e a segunda opção, que acaba sendo a melhor para você investidor pessoa física, é a ação preferencial final 4, ITUB4, que vai te dar uma preferência no recebimento de dividendos e também tem muito mais liquidez para você comprar e vender tudo no mesmo dia quando for necessário. E o Banco Itaú funciona exatamente como qualquer outra instituição financeira aqui do país, ganhando dinheiro através dos juros dos empréstimos que eles realizam, através dos cartões de crédito e também através da venda dos seus produtos e serviços, como por exemplo, fundos de investimento que o Banco Itaú administra e acaba ganhando com as taxas, através da venda de seguros, títulos de capitalização e todos os produtos que você bem sabe que um banco acaba oferecendo para você. E tendo acesso a alguns números gerais em relação ao Banco Itaú, o que a gente consegue observar? Que ele fechou o ano de 2024 com um valor de mercado de 56,8 bilhões de dólares. Ele tem no total 3 trilhões de reais em ativos e 1,3 trilhões na sua carteira de crédito. Além disso, a gente pode destacar que ela é uma instituição muito grande não só no Brasil, mas também fora, tendo operações em outros locais, o que faz com que eles tenham hoje 96 mil colaboradores. E para entender se vale a pena investir nas ações do Banco Itaú, é importantíssimo você avaliar os indicadores da empresa para entender se é uma ação barata, se ela paga dividendos, se ela tem qualidade nas suas operações, e para isso eu selecionei alguns indicadores que vão ajudar a fazer esse tipo de análise. O primeiro indicador é um indicador de preço, que vai servir para avaliar se as ações do Banco Itaú estão baratas ou não em relação ao seu histórico. E o indicador selecionado é o indicador PL, que é calculado de uma forma bem simples. Primeiramente, nós iremos calcular o LPA, que é o lucro por ação, que é calculado a partir da fórmula que você está vendo. Lucro líquido pelo número total de ações que aquela empresa tem negociado na bolsa. Depois disso, com o LPA calculado, basta pegar o preço da ação, dividir pelo lucro por ação, que nós iremos chegar no indicador PL. E quanto menor for o valor do indicador PL, mais barata está aquela ação para investir. E vendo agora o histórico do PL do Banco Itaú, o que a gente consegue observar? Que hoje o valor do PL, que está no patamar de 9,5, está abaixo da sua média dos últimos 10 anos, que bateu 10,6. Mais precisamente, 10% abaixo da média. E a gente consegue perceber que desde 2021, o Banco Itaú está sendo negociado a um PL muito menor do que ele foi negociado pré-2020. Então, em 2020, ele bateu 16,13 de PL, em 2019, 13, 2018, 13 também, 2017, 11 de PL, valores muito acima do que hoje o Banco Itaú é negociado. Então, a partir dessa informação, a gente consegue concluir que o Banco Itaú está barato em relação aos seus próprios indicadores passados. Os próximos dois indicadores que eu selecionei vão servir para avaliar se a empresa é uma boa ou má pagadora de dividendos. O primeiro indicador para isso é o Dividend Yield, que é calculado a partir da divisão entre os dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. E quanto maior for o Dividend Yield, melhor é aquela pagadora de dividendos. E o segundo indicador é o Payout, que é calculado a partir da divisão entre os dividendos pagos pela empresa em relação ao lucro líquido. E o ideal é que o payout sempre fique abaixo dos 100%,
porque vai significar que a empresa não distribuiu mais dividendos do que ela lucrou, algo que na prática a longo prazo é insustentável. E vamos começar a partir da análise do primeiro indicador, que é o Dividend Yield. E o que a gente consegue observar? Que de 2017 até mais ou menos 2019, o Dividend Yield do Banco Itaú acabou subindo bastante, chegando a um teto de 7,6%. Porém, logo em seguida, no ano de 2020, por conta da pandemia, por conta do aumento da inadimplência, o Banco Itaú, assim como qualquer outra instituição financeira aqui do Brasil, ficou limitada no valor de dividendo que ela podia pagar, fazendo com que, na prática, o Dividend Yield ficasse muito menor. 4,1%, 4,3%, 4,1% de novo e 3,7% em 2023. Porém, no último ano, em 2024, o Banco Itaú acabou subindo muito o dividendo, batendo o patamar de 7,9%. E a gente consegue observar aqui que a média histórica do dividendo da empresa é de 5,2%, o dividend yield atual em abril de 2025 é de 6,7%, o que significa na prática que hoje o dividend yield da empresa está bem acima da média, 30,5% acima, então é uma notícia um tanto quanto positiva. E o segundo indicador, como eu mencionei, é o indicador payout, e a gente consegue perceber que de 2015 até 2019, o payout da empresa aumentou bastante, então ela começou a pagar bons dividendos, porém, por conta da pandemia que eu já havia mencionado, o payout acabou tendo que diminuir de maneira praticamente obrigatória. Porém, de 2022 para cá, a gente já percebe um crescimento do payout e a gente observa que, historicamente, pegando o período completo de 10 anos, o payout do Banco Itaú fica na faixa dos 40%, então a média está um pouco abaixo do valor atual, que fechou 2024 com 54,4%, a mesma coisa com o indicador Dividend Yield. E a partir desses dois indicadores, a gente consegue concluir também que o Banco Itaú acaba sendo uma empresa um tanto quanto atrativa quando o assunto é dividendos. Claro, valores bem menores do que, por exemplo, empresas do setor de energia elétrica, mas ainda assim, quando a gente compara com outras companhias do setor, o Dividend Yield está um tanto quanto atrativo. E para finalizar essa parte de análise de indicadores, eu trago para vocês um indicador de rentabilidade, que vai medir o quão rentável é o negócio daquela empresa do setor bancário, que é um indicador muito utilizado para comparar a qualidade dos mais diferentes bancos. E esse indicador é o ROI, que é calculado a partir da divisão entre o lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses em relação ao patrimônio líquido mais recente daquela empresa. E quanto maior for o ROI, mais rentável é aquele negócio e, portanto, de maior qualidade é aquela ação para você investir o seu dinheiro. E a gente pode estar observando, então, a média histórica do Banco Itaú de 2015 até 2024. E o que a gente consegue perceber? Que de 2015 até mais ou menos 2019, o ROI da empresa veio caindo, saindo dos 24% para 18,6%. Em 2020, por conta da pandemia, o ROI do Banco Itaú, assim como o ROI de qualquer outro banco, despencou, batendo 11,7%, mas, desde então, em todos os anos de maneira consecutiva, o ROI do Itaú vem subindo, sendo que ele fechou com base nos últimos resultados com um ROI de 21,8%, a média dos últimos 10 anos ficou em 19%, sendo assim, o ROI atual do Itaú é 14,6% acima da sua média histórica. Então, a partir desse indicador, a gente consegue concluir também que o Banco Itaú é uma instituição financeira de altíssima qualidade. E com base nesses indicadores e nas informações em relação ao Banco Itaú, o que a gente consegue destacar como sendo os pontos positivos? O primeiro dado é o fato de que é uma instituição muito sólida, muito consistente, que em todo ano consegue lucrar e em praticamente todo ano consegue se manter eficiente, como a gente conseguiu observar através do indicador ROI. Segundo dado é que é uma empresa que consegue gerar muito caixa e é uma empresa que também consegue pagar excelentes dividendos, como você conseguiu verificar. É claro que em determinados cenários de crises econômicas mais graves, o dividendo vai acabar sendo reduzido, mas a longo prazo a tendência é que a empresa mantenha um bom patamar desse dado. Terceiro ponto é que é uma empresa que tem uma gestão muito sólida, tem uma boa cultura, e a prova disso é que o Banco Itaú foi um dos únicos que conseguiu crescer e manter a sua rentabilidade nos últimos anos, mesmo com a concorrência dos bancos digitais.
algo que, por exemplo, o Banco Bradesco não conseguiu fazer, justamente porque a cultura, a gestão do Banco Itaú acaba sendo definitivamente uma das melhores dentro do setor. E o quarto ponto positivo é que o Banco Itaú conseguiu apresentar um excelente resultado historicamente quando a gente olha para a rentabilidade das suas ações. Se a gente pegar nos últimos 20 anos, as ações preferenciais Final 4, a gente consegue verificar uma rentabilidade total de 1.400%, o equivalente a 14,49% ao ano. É claro que não é nenhuma rentabilidade absurda, não é igual uma empresa de altíssimo crescimento, mas ainda assim foi um papel que conseguiu render muito bem, muito acima, por exemplo, do que um investimento de renda fixa. E quais são os riscos de se investir no Banco Itaú? O primeiro risco é o fato de que ele está exposto e dependente da economia brasileira. Por mais que ele tenha operações fora do Brasil, a imensa maioria do seu retorno vem através dos ganhos que ele tem vendendo seus produtos e serviços no nosso país. Então, no cenário de economia ruim, algo que aconteceu, por exemplo, em 2020 e também entre 2013 e 2015, o lucro da empresa tende a cair, porque a inadimplência vai acabar aumentando, o banco vai ter que reduzir os dividendos a serem pagos e ele vai acabar enfrentando problemas, pelo menos no curto prazo, então é um ponto que você tem que levar em conta. A segunda questão é em relação à digitalização. A essa primeira onda, o Banco Itaú conseguiu se adaptar muito bem, criando novas ferramentas, novos serviços e fazendo inclusive campanhas de marketing para atingir pessoas mais jovens, como por exemplo as campanhas que o Banco Itaú fez com a Loud e com a Cazé TV, algo que faz com que o público mais jovem queira ter uma conta, por exemplo, no Banco Itaú. Mas é importante você sempre continuar avaliando esse ponto, porque se surgir uma nova instituição financeira com uma nova ideia, é importantíssimo que o Banco Itaú também permaneça se atualizando. E o terceiro risco, o terceiro ponto que você tem que ter atenção é em relação ao crescimento da empresa. Por mais que o Banco Itaú tenha apresentado crescimento, como você pode estar vendo, então ele saiu de um lucro líquido de 2015 de um patamar de 23,4 bilhões para 40 bilhões em 2024, ainda assim não é um crescimento tão grande. Ficou na faixa dos 6,2% ao ano, um pouco acima da inflação dentro desse período. Então, se você pretende investir o seu dinheiro em uma ação do Banco Itaú, tenha em mente que não vai ser uma ação que vai se valorizar 20%, 25% ao ano, não é uma empresa que vai apresentar um crescimento altíssimo. É uma empresa mais conservadora que vai te apresentar também um resultado mais conservador. E considerando todos os pontos falados dentro desse vídeo, para quem que vale a pena investir no Banco Itaú? Para você que é um investidor mais conservador ou um investidor mais moderado, que quer ter acesso a uma empresa que está barata em relação ao seu histórico, tem qualidade nas suas operações e paga um bom valor de dividendo anualmente. Por outro lado, se você está buscando um altíssimo retorno, está querendo ganhar 20%, 25%, 30% ao ano, quer ter acesso a uma empresa que vai apresentar um altíssimo crescimento no seu lucro líquido de uma hora para outra, o Banco Itaú definitivamente não vai conseguir suprir as suas expectativas. E agora um recado para você que quer aprender a investir no mercado de ações, quer entender melhor como analisar os melhores indicadores para encontrar boas empresas e com isso construir uma carteira de investimentos diversificada. Eu tenho um curso de investimentos onde você aprende a fazer isso na prática e dessa forma vai começar a investir o seu dinheiro com muito mais segurança, com maior potencial de retorno pensando a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender melhor como funciona o Banco Itaú e verificar se vale ou não a pena para você ter essa ação na sua carteira. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado, onde eu faço uma análise completa em relação ao Banco Itaú, para que você consiga fazer uma comparação e verifique qual ação acaba valendo mais a pena para você. Então é só você clicar nesse vídeo que você vai cair diretamente lá. Um grande abraço e até a próxima.